Bom dia! Bom dia, Jacir! Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Bom dia para você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui pela live no Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista, no Instagram 95 FM Curitiba. Participe hoje com a gente aqui pelo WhatsApp 9258-9895. Hoje o tema vai abordar obesidade infantil, aumento de peso durante essa quarentena. Isso não é saudável para as nossas crianças e por isso hoje a gente vai conversar também com um pediatra no intervalo. Afinal de contas, todo mundo, depois de um almoço, começou a trazer novos hábitos nessa quarentena. É um docinho aqui, uma beliscadinha ali, um lanchinho no meio da tarde. E se pra gente isso daí contribui com o aumento de peso, para as crianças também, eles são adultos pequenos. Então, se a gente pensar que tudo aquilo que a gente está trazendo de novos hábitos nessa fase podem prejudicar o desenvolvimento deles, acho que a gente tem que repensar se isso aí vale a pena de continuar. Para os adultos é muito difícil controlar a questão de peso com guloseima em casa, mas para as crianças não é diferente, elas também se estressam. As crianças também têm uma mudança de rotina. Se antes elas estavam indo para a escola, elas tinham atividades que elas faziam muito mais físicas do que qualquer coisa. Hoje elas estão muito mais em casa, muito mais com TV, muito mais com tela para as crianças que estão estudando no computador. Mudou toda a rotina de uma casa, de uma vida e de uma sistemática. E os pais, que também muitas vezes estão trabalhando em casa, eles acabam acessando as comidas industrializadas como uma fonte rápida de refeição e tudo mais, mas isso é muito mais calórico, isso não é tão saudável e isso acaba, de uma certa forma, também interferindo na alimentação das crianças. Como criança não aprende com ordens, elas aprendem com exemplos. Tal a gente também incorporar hábitos de vida saudável para poder influenciar as crianças às melhores escolhas. Quer dizer, ao invés de um chocolatinho, de uma bolachinha, de um pirulito, de um sorvete, de qualquer outro docinho, que tal uma mexerica, hein? Tá tão docinha, a filhinha esse final de semana adorou. Quer dizer, que tal uma banana amassada com aveia? Que tal outro tipo de lanche? Eu lembro que na época minha de escola, em época de férias, a gente às vezes pegava uma banana, cozinhava ela e depois colocava aquela canelinha assim em cima. Quem gosta de açúcar, coloca um pouquinho de açúcar com canela, enfim. Mas fica um super docinho, mais saudável do que os processados, né? A gente não está em férias, mas esse período de recesso escolar está contribuindo e muito para o aumento de peso. Para vocês terem uma ideia, hoje a quantidade de obesidade infantil já chegou em 10% no mundo inteiro. E aqui no Paraná, nas últimas pesquisas, 3 em cada 10 crianças estão acima do peso, ou seja, 30% das crianças paranaenses acima do peso. Como assim? A Cláudia amansa e eu bato agora, né? Então veja, esse é um problema. Se nós estamos num programa de superconsciência, a superconsciência é para trazer o pensamento, porque nós estamos num mundo acelerado demais, não é de hoje, não é da pandemia. Nós estamos correndo demais, estamos dando pouca importância e não é tanto por falta de conhecimento. Nós sabemos dos problemas, o difícil é controlar o mundo lá fora, o mundo aqui dentro. E é por isso que nós precisamos ter um pouco mais de consciência para poder começar a pensar. Veja, a minha importância do meu corpo, isto é extremamente importante respeitar o meu corpo. Agora veja bem, eu não vou respeitar o corpo do meu filho. É muito legal a gente poder utilizar os nossos filhos para poder crescer mais, para poder olhar para eles e falar, poxa, por eles eu vou fazer alguma coisa a mais. Então está na hora de pensar, porque veja, essa pandemia que chegou, ela chegou trazendo uma série de danos. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e obesidade, mas quantos casais divorciando, quantas pessoas brigando, quantos sócios desfazendo sociedades, quantas pessoas de fato sofrendo muito com os problemas lá fora. E problema, eu já falei aqui algumas vezes, nada mais é do que uma oportunidade para a gente encontrar soluções. Agora, quando é para encontrar uma solução para o meu filho, eu não vou com ele para a cozinha para preparar uma coisa legal para a gente comer, eu vou simplesmente pedir uma comidinha lixo lá fora. Então, aí eu quero fazer mais uma provocação importante. Quando a Cláudia me falou ontem que o tema seria obesidade infantil, eu deixei quieto, mas obesidade é um detalhe.
A quantidade de doenças que nós estamos incorporando em nós e na vida dos nossos filhos, que vai estourar mais tarde, porque a pandemia vai passar. Mas o mau hábito alimentar, o mau hábito que entrou com um monte de sal na boca das nossas crianças, sal, gordura e açúcar, esse não passa. E nós estamos danando o corpo dos nossos filhos e o nosso, e é muito importante. Então eu falei que ia bater, me perdoe, mas esse é um tema tão sério, tão importante, e nós não conseguimos dar importância para eles de vida, graças a uma coisinha chamada prazer. Porque dá muito prazer. Só que está na hora da gente ser mais responsável, que está cheio de coisa que dá prazer e que a gente não pode também. Professor, ele sempre comenta em casa que as células de gordura no corpo da gente, elas são multiplicadas e formadas durante a infância. Explica um pouquinho isso pra gente. Nos 3 primeiros anos de vida, praticamente, que as células gordurosas do corpo de uma criança é formada, isto é, ela multiplica em número. E depois elas permanecem a mesma, porque são células de depósito de gordura até o final da vida. Depois disso, claro, 3 anos é mais ou menos, depois disso ela simplesmente aumenta o volume ou diminui. Eu, como cresci com uma criança muito obesa, eu sofro muito com isso, porque o meu número de células gordurosas é maior que o número de células de uma outra pessoa, que talvez não tenha tido o mesmo padrão genético ou alimentar que eu. Então o que acontece? O meu sofrimento hoje é muito maior para manter o peso e para emagrecer. Mas insisto, o peso, a gordura, não é uma doença. Talvez eu seja um dos únicos médicos que falam que a obesidade não é doença. Porque se fosse doença, estava tudo normal na vida, de repente começamos a engordar. A prova é, veio a pandemia, diminuímos a atividade física, aumentamos a comidinha e trocas de receita de bolo e torta, e está todo mundo engordando, então todo mundo ficou doente. Quer dizer, obesidade para mim é um sintoma. Só que veja, o infarto também é um sintoma, o AVC é um sintoma, entenda o que eu quero dizer com isso. E eu preciso pensar na minha filha hoje com mais de 3 anos, pouquinho mais de 3 anos, ela, adolescente, a autoestima dela, ela com 25, 35, 40, 60, eu não quero minha filha com osteoporose, eu quero que o cálcio que está na terra, que suba pela plantinha, que ela coma plantinha para ter o cálcio suficiente para não ter osteoporose no futuro. Isso é visão de longo prazo, e essa visão que a gente quer passar para você. Então vamos voltar para o curto prazo aqui, né? Quando eu percebi durante a pandemia que a filhinha está um pouquinho mais ansiosa, chocolatinho. Então, às vezes um bombonzinho, um chocolatinho, um Kinder Ovo, fazendo propaganda, né? Eles ainda nem são patrocinadores nossos, mas nunca teve tanta bolinha de Kinder Ovo. Quem vai ser o patrocinador? Kinder, né? Porque assim, ovo Kinder, né? Tudo que uma criança gosta, que ainda vem brinquedo. Mas isso aí virou um hábito. E quando a gente percebeu, ela estava muito mais ansiosa. Só que também o açúcar deixa a criança pilhada, né? Quando se percebe, a criança está subindo nas prateleiras do armário. Ela está o tempo todo precisando gastar aquela energia. E aí, muitas vezes, os pais ainda pensam assim, ah, não, assista esse desenho, agora assista tal coisa, pega aqui o iPad, joga no meu telefone. Só que a criança tá, assim, como se ela estivesse numa panela de pressão. Ela tá desesperada para gastar energia. E às vezes a gente acaba relevando e deixando isso daí passar, ainda briga com ela, coitadinha. Então, ela tem ansiedade. A criança também está passando por uma mudança, só que ela não sabe expressar. Só que eu posso explicar para você o seguinte, quando eu dou um docinho, uma balinha, um biscoito para uma criança, eu estou gerando mais ansiedade. Por quê? Porque eu estou compensando ela, ensinando para ela que eu estou compensando no curtíssimo prazo, porque ela está tendo prazer e recompensa. O cérebro reconhece aquele sal, aquela gordura e açúcar como uma coisa boa. Afinal de contas, nós precisamos daquilo também para sobreviver. O problema é que esses refinados todos que nós colocamos para dentro do corpo geram uma hiperglicemia, que é o que a Cláudia falou agora, excesso de açúcar circulante, a criança fica pilhada. Só que daqui a pouco, o pâncreas dela leva um susto, enche de insulina a circulação para pegar todo aquele açúcar e jogar para dentro da célula. Sabe o que acontece? Hipoglicemia rebote. Quando o teu filhinho está ali assistindo a televisão, ele está hipoglicêmico. Hipoglicêmico significa fome, falta açúcar para ele. E ele vai o quê? Ele vai lá naquele armário onde está aquela besteirada toda para comer, porque o cérebro dele de burro não tem nada, nem o nosso, e a língua, a palatabilidade, vai lembrar onde é que ele encontrou tanto sal, gordura e açúcar. E ele vai ficar nesse pico de glicose, hipoglicemia e glicose, hipoglicemia o dia inteiro. Não há organismo que aguente. Ou seja,
Uma bolachinha vai chamar um docinho, que daqui a pouco vai chamar uma batatinha, que daqui a pouco vai chamar uma pipoquinha, que daqui a pouco... E isso é o dia inteiro. Então, assim, são alimentos que a gente está falando aqui, que são ultraprocessados e que não são tão saudáveis, porque eles não têm nutriente. Eles não estão colocando vitaminas, eles não estão colocando alguns minerais nas células para ajudar nesse desenvolvimento. Eles só estão engordando essas crianças. Então, aquela ideia que a gente tinha de criança gordinha, bonitinha, ai, bochechinha, deixa eu apertar. É muito bonitinho, muito gracinha e tudo mais, numa visão de antigamente, quando talvez as pessoas não tinham tanto acesso a conhecimento e a vida saudável, que é uma bandeira que as pessoas estão usando. Afinal de contas, a gente não quer viver mais, a gente não quer viver melhor. Se a gente quer viver melhor e quer viver mais, a gente tem que cuidar sempre, não é só quando está chegando perto do verão. A gente tem que trazer práticas de vida mais saudáveis ou não abandonar essas práticas de vida saudável o ano inteiro. O que nós estamos comentando hoje aqui é sobre obesidade infantil. Porém, ela vai se misturar muito com o comportamento adulto, porque eu estou querendo mostrar para você que está me ouvindo que os hábitos alimentares desde a infância são muito mais difíceis de tirar. Nós estamos treinando os nossos filhos. Tenta agora, exatamente agora, nesse momento, esquecer da língua portuguesa. Você vai fazer uma dieta, agora não vai falar mais português. Você aprendeu a vida inteira, criou conexões fortíssimas, tanto que a gente chama de língua-mãe. A língua-mãe ela está introjetada aqui dentro do nosso hábito diário, e não tem como. E aí, quando a gente não pensa, ainda mais colocados no mundo acelerado, eu estou prevendo a minha filha hoje, dando frutas, verduras, legumes para ela, com mais fibras, para manter uma glicose naturalmente equilibrada no sangue, para que no futuro, hoje, ela vai o tempo todo no armário. Amanhã ela virá o tempo todo ligando para os amigos para comer um monte de coisa diferente que dá prazer. Então, onde é que está a nossa maturidade? Quando nós conseguimos controlar o nosso prazer, não para não ter prazer, mas tem tantas outras formas de ter prazer. E a saúde dos nossos filhos é extremamente importante. E que coisa mais maravilhosa do que eu ver a nossa filha, a Gabi, com a mãe na cozinha, preparando vegetaizinhos e cortando e fazendo comidinhas saudáveis. A menina se delicia, ela sorri, ela brinca. E uma brincadeira saudável que você pode fazer agora em tempos de pandemia. Não adianta você jogar um iPad, um computador na mão de um filho, uma televisão, se você poderia estar você mesmo aprendendo. Filhinhos, eu não sei, a idade varia, invente alguma coisa para a idade do seu filho. Que tal a gente ir para a cozinha agora e inventar alguma coisa? Aí você vai falar como adulto, não, mas eu não sei cozinhar. E eu falei, e precisa? Quer dizer, se você não saberia fazer alguma coisa, um vegetal, aprenda. Vamos então à internet para aprender tantas coisas, tantos cursos ensinando. Que tal fazer um curso com o filho? Tem vários sites hoje dando informações aqui. O Fabiano Marcon, ele tem um filho de 6 anos e ele está dizendo que o que ele percebe no filho dele é que apesar da rotina alimentar não ter mudado, que o menino ainda está com muito medo do coronavírus. Então a criança prefere não sair de casa para não se contaminar. Mas que essa tensão, apesar dele não estar assistindo TV aberta, que a criança não tem como não saber. Sabe que até joguinhos que a filhinha joga no iPad e tudo mais já fala do coronavírus. Então, está massacrando a cabecinha das crianças. Eu vou aproveitar também para dar um bom dia aqui para o Etienne Arrigui, Paulo Malucelli, Ravilson Luiz Ferreira, Marcelo Tomasi, Ivo Rodrigues, Nivaldo Galdino, Messias Gonçalves, que está dando bom dia, boa semana, e que depois ainda falou assim, Kinder é muito caro. É mesmo, também acho. O Dirk Lopes, que é amigo jornalista, tá aí, ó, de olho numa boa pauta, hein, Dirk? Que legal. O Jamaro Olivati, André Fatucci Filho, Oride Oliveira, Nivaldo Dantas, deixa eu ver quem mais, a Patrícia Solalinde, que está no Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada pela participação e pela companhia de vocês. Tudo que o Jacir está falando é verdade, assim, mas eu sempre gostei de alimentos crus e eu acho que, de uma certa forma, eu estou trazendo para a filhinha também alguns bons hábitos. Por exemplo, cortar uma cenourinha em palitinho não tem muito segredo. Cozinhar um ovo, também não. Fazer um ovo cozido ou ovo mexido, muitas vezes. Então, alguns vegetais, algumas outras coisas que ela vai comendo de talo, né? Quando você pega a própria alface, o próprio brócolis. Agora, eu misturo brócolis, couve-flor, queijo ralado e um pouquinho de farinha. Eu uso farinha funcional, que é sem glúten. Né? Mistura isso daí, você vai fazer uma massa de pizza. É inacreditável, mas coloca lá no forno
um pouquinho de uns 15, Tudo 20 moído. minutos, né? Só para dar uma douradinha na massa, depois coloca aquele molho de tomate e fica deliciosa. Então, ela é pizza, mas ela é funcional, mas ela é nutritiva. Então, com criança, o que você tem que fazer? Para fazer essa matéria, o que eu vi, por exemplo? Ah, a criança não gosta de legumes. Faz uma tortinha de legumes. Você vai misturando ingredientes, faz uma sopa, aproveita que agora tá frio e coloca a sopa. Eu tenho uma amiga que faz a regra da sopa o ano inteiro na casa dela, não importa se é verão ou se é inverno. Mas se as crianças não comem na hora do almoço, elas já sabem que o jantar é sopa. Então não tem muito como negociar. A criança, nesse aspecto, a criança ela tem que aprender a distinguir sabores, todos eles, e principalmente saudáveis dentro de uma cozinha feita com amor. Sabe por que uma criança come talinhos de cenoura ou brócolis? A criança que não esteve em contato ainda com pirulito, com bolachinha, com sal. Porque nós somos animais, nós nascemos na natureza treinados para ter uma palatabilidade normal, isto é, o nosso paladar é treinado para sentir o sabor das frutas, das verduras, dos legumes, dos alimentos, peixes, aves, carne, nós fomos treinados para isso. A nossa cultura entupiu de sal, gordura e açúcar, principalmente uma indústria voltada para nós estarmos viciados nesses alimentos. Então por que minha filha pega uma cenourinha, ainda come um brócolis, ainda come com 3 anos e meio agora? Porque como ela não está sendo colocada na boca dela comidinha lixo, o cérebro dela permanece treinado para os bons alimentos. E ela se diverte com esses alimentos. Outro dia foi engraçado que toda manhã ela é minha, toda manhã ela é minha, eu acordo muito cedo com ela. Até a mamãe acordar. Até a mamãe acordar, e vou brincar com ela. Ela fala, papai, tô com fome. Outro dia ela me enganou, ela foi até a geladeira, abriu, encontrou um prato enorme de alface, eu não estava olhando, e ela pegou aquele prato, colocou no colo e começou a comer alface. Era umas 6 horas da manhã, eu bati uma fotografia, fiz até uma postagem daquilo, para mostrar, imagine, ela adora, e se você percebeu o alface sem os temperos, você começa a sentir o gosto natural daquele alimento. É muito gostoso, tanto para cenoura. Agora, quando você pega uma cenoura, um alface, um brócolis e enche de sal, você está comendo sal. As pessoas gostam de sal, as pessoas não gostam de arroz. Experimente comer um arroz branco sem colocar o sal. É horrível. Então eu digo para você, você não gosta de arroz. E as minhas pacientes falam, doutor Jacir, mas eu adoro arroz. Eu falo, você não gosta. E eu mostro exatamente isso. Se você esquecer de pôr o sal, acabou o almoço. E acabou o humor, porque o teu corpo fica com raiva, o teu primitivo com raiva da empregada ou de quem não colocou sal no alimento. Não é verdade, mamãe? Então, para mim o sal faz o mesmo sentido do açúcar. São duas situações que, usadas em excesso, elas são extremamente prejudiciais e desnecessárias. Eu acho que o açúcar estraga o gosto do doce e eu acho que o sal estraga o que era para ser, entre aspas, salgado. Acho que tem muito excesso. Então, um tico, uma pitada, é diferente de você adoçar. Eu gosto de fazer bolo, às vezes, até sem açúcar, que eu uso banana. Mas aí também, assim, acho que sai um pouco de um padrão, né? O Jacir, quando ele fala do arroz com sal, eu nunca gostei do arroz mesmo. Acho que o gosto já não é... Arroz, comer sal. O que acontece depois que você come um monte de sal? Você toma um monte de água. O que acontece quando você toma um monte de água? Você vai inchando. Toda aquela sensação de mal-estar, daí você quer tentar combater aquele sal com um docinho. Daí depois ficou muito doce a tua boca, você quer comer alguma coisa meio salgada. E você não para, porque a tua cabeça não está entendendo, mas tem alguma coisa em desequilíbrio ali dentro. Por isso que ele está falando isso. Ah, mas o cérebro tá, porque ele é bombardeado o tempo todo com jogos de prazer. E o jogo de prazer faz com que você sinta isso. Só antes da gente terminar esse bloco agora, você sabe o que é uma pitada de sal? Eu sempre ouvi falar em pitada de sal, não sabia o que era, eu tive que aprender o que é uma pitada de sal. Você pega entre os 2 dedos um pouquinho de sal, dá uma esfregadinha no próprio saleiro e dá uma pitada. São átomos de sal colocados em cima da comida para dar um pequeno gostinho. Isto é pitada de sal. Hoje as pessoas dão 10, 12 bombadas de saleiro em cima da comida e falam, olha, mas é uma salada, estou comendo saudável. E é o Você sal tá do louco. Himalaia, é o sal da E sabe por quê? Eslovênia. Por que isso está te causando um mal cada vez maior? E por que veio da pitada as 12, 15 bombadas de sal? Porque você foi viciando cada vez mais. Não tem como não morrer por causa disso, não tem como não ter dano. Então, no próximo bloco, a gente vai conversar com um pediatra bem top para falar sobre esse aumento de peso e quais são as consequências nas nossas crianças do ganho de peso dessa pandemia, na quarentena ou da obesidade, tá bom? A gente já volta rapidinho. Vapt-vupt!
vamos continuar na luta. Então, mas assim, ó, pitada, Você acha que trabalho infantil Eu não garante sabia o o que era futuro? pitada. Eu não sabia o que era pitada. Eu tive que aprender o que é pitada. Antes que todo mundo sabe, mas eu estou dando exemplo porque é extremamente entender como nós estamos exagerando. E as pessoas acham que isso é o normal. Agora, o que eu quero chamar a atenção? Esse programa é sobre crianças. Eu preciso entender a mim mesmo, preciso que você compreenda que a minha filha vai me imitar. Então, o governo implora para que não tenha o saleiro na mesa e as pessoas continuam colocando o saleiro na mesa você ainda como comentou se fosse a do coisa mais restaurante normal. que pendurou o sal, já que não podia estar na mesa. Claro, a proibição, imagine a gente ser uma população, tem que ter uma lei proibindo, isso é muito feio, é muito ruim. Eu não preciso ser tão infantil para ser colocado de castigo para isso, né? Agora, teve um restaurante que, para tirar sarro da lei que proibiu colocar saleiro na mesa, pendurou numa cordinha, o saleiro ficava pendurado, não estava em contato com a mesa, não podia ser punido. Então veja que ponto que a gente chega, mas você não é criança, é? Você que está me ouvindo, você não é criança, é verdade? Concorda comigo? Está na hora de pensar. Eu sei que nós, eu e você, todos nós somos vítimas, fomos e somos vítimas de um sistema que está trazendo um monte de problemas. Sabe que tem uma alternativa muito legal para batata frita, que todo mundo gosta, mas é fazer ela assada. Aquela batata que a gente compra congeladinha já de palitinho, dá para fazer no forno, dá para fazer na air fry. E aí você está evitando de colocar toda aquela gordura. Eu já não gosto nem do sal na batatinha. Mas assim, tudo que tem, quando é processado, já vem com muito mais sal. Então aí você vai fazer do jeito que você gostar mais. Mas experimenta tirar um pouquinho do sal, não radicalmente cortar de início, mas experimenta como você vai ter um ganho de qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante, porque uma coisa vai levando a outra. Você não percebe, mas o sal que vai fazendo você comer o doce, que vai fazendo comer uma bolacha, que vai fazendo você cada hora experimentar alguma outra coisa, pode ser o início de um processo de ganho de peso da família inteira. Intencionalidade. Isso que o programa inteiro está desejando para você, para mim, para a Cláudia, para nossa filha. Conhecimento de intencionalidade. Vamos voltar ao bloco? Já estamos de volta, quase. Crianças e adolescentes do trabalho Esperando infantil. chegar a vinheta. Você está ouvindo Vai começar. Super Consciência. Ficou bonito? Tá? Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, trazendo para você o seu lembrete diário de bons pensamentos, ou seja, pensar antes de agir. Antes do almoço, hoje já pense, não botar tanto sal na comida, escolher alimentos mais saudáveis, alimentos crus. Afinal de contas, com uma boa programação daquilo que você pretende comer durante a semana, você com certeza consegue ter muito mais qualidade na alimentação e com certeza você também gasta muito menos. Dá para fazer um monte de snack, por exemplo, usando fatiazinhas laminadas de abobrinha e fica uma delícia. Em casa, eu fatio batata doce. Às vezes, quando eu encontro a roxa, fica excepcional. E coloco aquilo ali no forno e fica delicioso. A filhinha adora. Quer dizer, aquilo ali parece esses salgadinhos prontos que você compra, só que sem tanta gordura e o sal e tudo mais. Então, a gente tem que realmente prezar pela qualidade e pelas escolhas. Porque se você não tiver em casa, não tem como as crianças escolherem aquilo que não tem. Então, você também está sendo um agente que está fazendo compras que estão prejudicando esse desenvolvimento e a escolha da criança com aumento de peso. A gente hoje está falando de nutrição infantil, do aumento dos índices de obesidade e dos hábitos prejudiciais para toda a vida deles. Na linha, a gente está com o Dr. Lauro Linhares, que é um pediatra muito, muito top e que tem muito para ensinar para a gente, para falar também sobre os ganhos de peso e as consequências disso para a saúde das crianças. Sabe como é que eu faço para não ter lixo alimentar em casa? Não compro. Não compro. Você entra num supermercado, você sabe por que fruta, verdura, legume, hortaliça está lá atrás do supermercado? Para você ir da frente até o final comprando um monte de lixo. Aí você chega lá, tem frutas, verduras, carnes, aves, peixe. Aí você volta comprando um monte de lixo. E aí quando você chega no caixa, ainda tem um monte de balinha do teu lado. Não olhe pro lado, no máximo compre pilha, tá? Então você tem que aprender a comprar. E sabe que falam para não levar filhos para o supermercado, né? Eu sou contra. Eu acho que o filho tem que ir para o supermercado junto com os pais. Como é que eu vou ensinar minha filha a caçar e coletar? Como é que eu vou ensinar minha filha a se relacionar para o mundo? Depois ela vai sozinha, que eu estou com preguiça no supermercado, como é que ela vai aprender a comprar? Como é que ela vai aprender a se relacionar com esse mundo? Tem que estar com os pais. E aí sim, não compre. Porque se eu comprar e estiver em casa, eu mesmo vou comer.
Você sabe que Seja bem-vindo de volta, Lauro. a gente está de volta com o Lauro. Eu estava contando aqui uma vez numa sessão de hortifruti do mercado, a Gabi pegou uma batata inglesa e deu uma dentada, assim, e ela não conseguia parar de comer toda a batata inglesa. Quer dizer, a criança, ela experimenta coisas saudáveis, né, Lauro? A gente até já te contei isso em consulta. O Lauro também atende a nossa filha e a Gabi não tem uma predisposição para obesidade, mas tem muitas crianças que estão desenvolvendo esse sobrepeso nesse período de pandemia e que estão sendo prejudicadas pelo excesso de guloseimas em casa, né, Laura? Sim, com certeza. Então vamos lá, criança pode desenvolver colesterol alto, problema de hipertensão, problema de... O que mais que ela pode desenvolver por conta da obesidade? O grande problema realmente são as alterações metabólicas, as doenças metabólicas, principalmente as dislipidemias, que são causadas por aumento de colesterol, e o diabetes, né, que automaticamente vai acabar desenvolvendo na fase adulta. Essas são as maiores consequências do ponto de vista metabólico. Agora tem outras consequências também, né, principalmente do ponto de vista emocional, porque as crianças sempre são excluídas das brincadeiras, são crianças que sofrem bullying muito na escola, e é uma fase que a criança tem uma certa maldade em relação a isso. Tendo uma criança que eles podem zoar, gozar, sabe, sempre aquela criança que sofre esse bullying, vai causar problema emocional, sem dúvida. Quer dizer, e isso tudo pode começar de repente assim, com cuidado em casa. Os pais, eles acabam sendo um pouco responsáveis até por isso, né? Não tenha dúvida. Hoje em dia se fala muito em o que nós chamamos dos primeiros 1000 dias da vida da criança do ponto de vista alimentar, que seriam praticamente os 9 meses de gestação e os 2 primeiros anos de vida. Para você ter uma ideia, antigamente nós tínhamos uma orientação alimentar às crianças completamente errada. A gente entrava com alimentação precoce, não se preocupava com o excesso de alimentos que aumentassem demais a glicemia, e também não se preocupava também com a quantidade proteica que a criança adquirisse. É interessante que hoje o adulto, quando resolve perder peso, ele faz uma dieta hiperproteica, ele tenta tirar o carboidrato. Já na criança pequena, se você usa uma dieta hiperproteica, você está facilitando que faça fazer uma obesidade lá na frente, justamente por um erro na programação metabólica dessa criança. Nossa, isso é então, interessante, o que nós não sabia. preconizamos hoje? Primeira coisa, o aleitamento materno exclusivo, quando possível, até os 6 meses de idade, e a partir daí, sim, introduzir alimentos que sejam alimentos à base de frutas, legumes, verduras e cereais. Os alimentos de origem animal também são introduzidos, porque hoje nós dependemos deles, mas se você analisar bem, o ser humano é um animal que nasceu herbívoro. Você veja que nós temos dentes anteriores, que são dentes incisivos de corte, e dentes molares, que são posteriores, que são dentes de esmagamento. Nós somos animais bípedes. Nós não nascemos para correr atrás da presa. Nós nascemos para caminhar, arrancar o alimento, cortar e triturar. Isso é uma alimentação herbívora. Então, óbvio que nós, no nosso desenvolvimento, nós nos tornamos dependentes da proteína animal, etc. Não vejo mal nenhum, mas também não devemos exagerar nesse tipo de alimentação animal e proteica animal, principalmente nos 2 primeiros anos de vida da criança. Então, você tomando esse tipo de cuidado, já é importante que, para você evitar que essa criança faça uma programação metabólica e vá acabar desenvolvendo uma obesidade. Agora, é uma coisa realmente muito complicada, porque, como vocês comentaram já no início da progressão, o acesso ao alimento processado, ao alimento industrializado, é o que mais tem feito obesidade nos nossos filhos. Esse aumento violento, que eu já digo, aumentou nos últimos 40, 50 anos, 5 vezes o número de crianças obesas no mundo. Isso daí é provocado por quê? Porque as famílias deixaram de processar os seus alimentos em casa e começaram a comprar coisas prontas que, como já se falou, dar prazer, dar sabor e ao mesmo tempo isso daí se torna uma coisa que não estrague com o tempo nas prateleiras do supermercado, são carregados de substâncias químicas, são carregados de sal, são carregados de outras substâncias que mantêm o alimento viável.
Então isso daí é realmente muito prejudicial aos nossos filhos. Infelizmente é uma geração que está sofrendo disso. Quer dizer, então dar de presente para uma criança uma guloseima como um ato de amor acaba virando um ato de desamor a longo prazo, né, Laura? Exatamente, que recompensa, né? Quando nós queremos recompensar o nosso cachorrinho por ter feito alguma coisa, sem, claro, comparar nossos filhos a um cachorro, você dá uma guloseima para ele. Então, automaticamente, quando você quer recompensar seu filho, você vai acabar dando uma guloseima para ele. É fácil e gostoso. Você sabe que seu filho vai ficar feliz se você chegar em casa com um Kinder, como você falou. Com um chocolatinho, com alguma coisa assim. E outra coisa, fica fácil hoje também para uma mãe que manda uma criança para uma escola, pular um bolinho processado, né? Roxinho, tipo um bolinho na Maria, e um suquinho desses também, que são industrializados, cheios de açúcar, mas puxa, estou mandando um suco e um pãozinho para meu filho, uma coisa saudável. Mas é o ônus antigo da vida moderna. Mas viu, Laura, a gente comenta aqui sobre superconsciência exatamente para tomar consciência das coisas. Não que nós sejamos donos da verdade, mas eu gosto de fazer uma comparação, já que você falou de não se comparar um filho com um animal, eu quero comparar sim. Porque nós vamos no supermercado e nós temos um petzinho e compra-se a melhor ração, que é uma ração calculada para aquele animal e mostra para o veterinário se você deu a tua comida para o cachorro. E nós chegamos em casa, comemos uma comida lixo, damos para o nosso filho e damos a melhor ração do mundo para um cachorro. Quer dizer, é uma coisa meio louca. Essa é a falta da consciência que a gente quer dizer. E você falou tão bem dos sucos também, todo mundo acha que suco faz bem para a saúde. Sim, pouca quantidade natural. Eu sempre falo, coma a fruta, ou amasse a fruta na hora e coma, mas com as fibras. Agora, esses suquinhos industrializados são picos de glicose o dia inteiro. Agora, uma dieta para adulto, ela é de restrição de caloria. E uma dieta para criança, como é que a gente pode pensar, já que a gente está falando de nutrição para as nossas crianças e de obesidade, e elas estão mais em casa, mais confinadas, o que você sugere? Porque já que existe essa mudança de visão com relação à proteína, e a proteína para o adulto ajuda a emagrecer, e para a criança ela traz uma sobrecarga e um problema posterior, como que a gente pode pensar numa dieta equilibrada se uma criança já está com sobrepeso? Porque nesse período de pandemia, Lauro, uma criança que está em casa, está sofrendo, está acima do peso, vira mais um castigo para ela. Não tenho dúvida. Você sabe que uma das grandes complicações na obesidade infantil, que depois que ela está instalada, ela é muito complicada de você conseguir corrigir. Você consegue, obviamente, que você consegue. Agora, é realmente um processo complicado, porque a obesidade você cria na criança nos primeiros 2 anos de vida. Para você ter uma ideia, o que o Jacir comentou do suco, antigamente a gente orientava as mães que dessem suquinho para as crianças, suquinho da laranja lima, que as avós adoram, um suquinho de laranja, etc. Mas hoje nós sabemos que, apesar de ser um açúcar bom, que seria a frutose, é um açúcar que vai trazer um quadro hiperglicêmico na criança, momentâneo, que vai fazer liberação insulínica, e isso daí vai trazer uma memória química e de liberação insulínica, e a criança sempre vai ter rebotes de hipoglicemia, que vão realmente fazer com que ela procure um alimento de energia rápida, que é geralmente coisa à base de açúcar e farinha. Então, isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A segunda coisa é o fator cultural. Você vai, por exemplo, num hotel, num resort, que tenha all-inclusive, você vê lá kits gourmet. O que tem naquilo? Nuggets, batata frita, batata smile, arroz e feijão, macarrão sem molho, tá? E eventualmente uma bandejinha com brócolis. Então, isso que o Jacir falou, por exemplo, que a Gabi pega a fruta, o legume, pegou o alface, comeu de manhã cedo, ele está criando um ódio nas mães, né? Porque realmente é difícil. Uma mãe que chega, minha filha, abre a geladeira e pega uma bandeja de alface. Que a mamãe deixou lavado, né? By the way, a mamãe já deixou pronto. E ele ganha ouros, né? Porque as crianças não têm esse hábito. Então, quando você corrigir a obesidade depois de adulto não, depois de uma criança maior, é diferente do adulto. Porque numa criança você não consegue fazer uma dieta qualitativa. Ou seja, você não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso.
Teoricamente, você pode manter o hábito familiar, porém, você tem que diminuir a quantidade. Então, na realidade, a dieta numa criança tem que ser mais quantitativa do que qualitativa. E, obviamente, a criança aprende com aquilo que nós fazemos, não com aquilo que nós falamos. Então, não adianta eu falar para uma criança que ela deve comer uma fruta, se eu abro a geladeira e como um Nescau. Entendeu? Então, o controle dietético de uma criança obesa tem que começar por aí. E a segunda coisa, aquela história, eu fiquei deprimido, eu estou tristinha, estou dói, eu vou no armário e pego uma bolacha. Quem disse que deveria ter uma bolacha no armário? Foi o que eu falei, não O comprar. primeiro local da casa que deve fazer dieta é a despensa. É ótimo, muito bom mesmo. Isso está Muito no bom meu mesmo. livro, Lauro. Eu coloquei que a primeira coisa a fazer é ir na despensa e jogar tudo fora. Não dá para o vizinho, só se você não gostar do vizinho. Só se você não gostar do vizinho. É isso aí. Então a gente tem que pensar assim, que para não ter uma obesidade para as crianças e para que eles não tenham problemas com sobrepeso, a gente tem que se sentir alerta e tem que trazer novos hábitos para a família inteira, porque quando a minha filha me vê comendo uma cenoura crua, ela imita. Se ela me vê comendo um danete, se ela me vê comendo alguma outra coisa processada, uns miojinhos ou qualquer coisa assim, o que ela vai querer comer? Ela vai querer comer o brócolis? Você vai cortar da lista, ela não vai querer saber mais disso. Então, a filha, o filho, eles se espelham nos pais. E isso é fato. Laura, que pena que o programa é curto, a gente ficaria o dia inteiro falando com você aqui. Tenho certeza que quem está escutando também teria essa vontade, né? Mas o mais importante que eu acho de mensagem tem que ficar aqui é que o tratamento da obesidade de uma criança é no cérebro dos pais e dos avós, né? Quer dizer, porque é o ambiente. Eu sempre dou o exemplo do aquário. Se você tem um aquário que você controla o pH, a salinidade, temperatura da água, a comidinha para o peixe, ele está saudável. Isso é o aquário inteiro, não é a criança que tem que fazer dieta. Se você que está me ouvindo tem um obesinho em casa, uma obesinha, por favor, é você, a tua casa inteira que tem que ser limpa, que tem que mudar completamente. Não é do dia para a noite, a gente sabe que não é fácil. Mas faça esse esforço, E leva um a passo criança de para a cada cozinha. vez. E leva a criança para a cozinha. Eu acho que só para finalizar, o importante é o seguinte, se você analisar, por exemplo, classes sociais mais baixas, etc., nós também temos crianças obesas, apesar de elas terem uma atividade física muito melhor do que as crianças de nível A, e B, e C, etc., são crianças mais confinadas em apartamentos. Agora, você veja que a obesidade é relacionada realmente à qualidade. Porque às vezes no consultório chegam crianças obesas e a mãe diz assim, mas meu filho não come muito. Realmente, ele não come muito, mas o que ele come é lixo. Sim. Entendeu? Então, é importante que mesmo nas classes sociais mais baixas, onde o acesso à proteína é mais difícil, a alimentação também rica em carboidrato também leva à obesidade. Então, isso daí é uma coisa realmente que é cultural. Desde o pessoal, desde famílias com nível socioeconômico mais elevado até nível de famílias que têm um acesso um pouco mais dificultado à alimentação mais proteica. É verdade. Ou mais de qualidade. Exatamente. Então, Lauro, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada pela sua participação. E no próximo bloco, a gente vai continuar com esse assunto da obesidade infantil, mas a gente vai trazer algumas outras alternativas para a gente saber superar tudo isso. Não sai daí. Laura, um abraço. Você está ouvindo Sentindo que o Laura Superconsciência. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos pensar qual outro tema Chamar ele trazer pra mais uma vez. Vamos fazer Ou, uma aliás, pizza com esse ele. tema, esse tema é tão importante que talvez a gente traga o mesmo tema, né? Quer dizer, o que a gente pode fazer, falar mais sobre a amamentação, falar mais sobre cuidados de amor, falar mais sobre a nossa dificuldade de relação, que faz com que a gente não consiga administrar o tempo de uma maneira adequada para poder ter tempo com os continua filhos. sendo uma das maiores pesquisas no Google. Pois é, mas também não, eu vou me divorciar. A mulher quer fazer brigadeiro, quer fazer torta. Eu faço de inhame.
Eu faço mousse de inhame, só que daí ele experimenta, pra mim é uma delícia. Também é calórico. Pra mim é uma delícia. Também é não tem calórico. leite, não tem leite condensado, né? Não tem aquela quantidade de açúcar. Mas daí pra ele diz que também não é bom. Não pode. Mas é bom sim. A quarentena precisa ser Tem ressignificada. gente mandando um monte de... Legal. E joinha pro aqui. pai que comentou que o filho está com muito menos do que o muito menos. Oi? Para o pai que comentou que o filho está com muito menos. Mas aí eu vou falar na rádio, né? Pode ser que ele tenha isso falado na rádio. Tá na live? Se o filho está com muito medo do vírus, conversa com ele, mostra que é só um bichinho que está lá fora, que está tudo bem, que a gente está usando máscara, que vai passar, que nós somos melhores que ele, e que ele está simplesmente tentando sobreviver no mundo como todos nós, Amanhã a gente e vai que falar não disso. precisa ter... É mesmo? Eu vou fazer uma live também amanhã à noite, a convite de uma escola, por causa da volta das escolas. Depois você fica sabendo no Facebook, a gente vai comentar exatamente qual o comportamento das crianças, e principalmente dos pais, dos professores, e a responsabilidade por isso. Estamos de volta com mais um bloco, o último bloco desse programa que está sendo especial para as crianças. Alimentação em tempos de quarentena, sobrepeso, obesidade. No bloco anterior, o Lauro Linhares, que é um pediatra muito super bom, ele comentou com a gente que a partir do momento em que a criança já é diagnosticada com sobrepeso, ela vai sofrer com isso pro resto da vida. Quer dizer, existe um momento ápice de tudo isso, que é na infância, e cabe aos pais fazerem escolhas mais adequadas para trazerem consciência para toda a família, para não deixar que essa criança sofra bullying na escola, que ela seja excluída das relações sociais, que ela desenvolva baixa autoestima e uma série de outras coisas. Maurício de Souza, que eu adoro, amo de paixão, e todos os gibis que eu sempre li, aprendi a ler com ele e tudo mais, lançou uma cartilha que a Magali, como protagonista, está ensinando as crianças hábitos de vida saudáveis. Essa cartilha é gratuita. Todo mundo tem acesso nas redes sociais. Tem no Instagram e tem no Facebook. Vocês podem entrar no Turma da Mônica, no endereço Turma da Mônica, baixar isso daí, mostrar para as crianças. Eu já estava falando tipo Cebolinha ali, crianças, né? E fazer todo mundo pintar, todo mundo colorir, de repente ir para a cozinha, experimentar algumas outras coisas. Porque isso tudo são hábitos que a gente tem que se espelhar. Quando uma criança está se espelhando em alguém que ela admira, mesmo que um personagem, porque a criança também não tem muita noção do que é real e do que é virtual, mas se ela admira determinado personagem, ela acaba seguindo porque ela come ou toma ou faz, porque aquele personagem toma, come ou faz. Então, aquilo que ela está assistindo, aquilo que ela vem brincando, presta atenção, porque aquilo também é um indício de que ela está seguindo por um caminho, se espelhando em alguém. Pai, mãe, principalmente as mães, minhas pacientes são mulheres, claro, eu sou ginecologista, eu falo para ela: mãe, você é a leoa da casa, é você que tem que proteger tua cria. A Cláudia acabou de falar livrinhos de colorir, da Magali, etc. E você vai querer ir numa lanchonete para colorir coisinhas enquanto come um monte de lixo junto com as crianças? As lanchonetes que fazem um monte de parquinhos para que as crianças fiquem lá dentro. Tá, mas posso dizer uma coisa? Pode. Assim, a gente também tem que, não dá para ser tão dura com as mães e nem tão duro assim em tudo, não é radical. Quer dizer, se você trouxer um hábito saudável de vida para casa sempre, de vez em quando, uma vez ou outra, teu filho não é um ET para estar longe de todos esses ambientes, mas não é todo dia, não é toda semana. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Eu termino uma palestra sobre alimentos, às vezes alguém chega para mim e fala: doutor Jacir, você é tão radical às vezes. Eu falo: sabe por que eu preciso ser radical? Porque se eu falar que eu vou de vez em quando eu perceber, eu estou indo toda semana. Ah, mas é de vez em quando, porque a gente, para pensar, eu preciso radicalizar, isto é, se eu radicalizo, de vez em quando eu posso comer um sanduíche. Um dia você pode me encontrar numa lanchonete e vai falar: você é falso. Eu falei: não. A radicalidade está quando eu olho para o espelho e vejo o meu comportamento, o que eu preciso falar, o que eu preciso fazer. Agora, o mal causado para a humanidade é tão grande, tão grave, que quando a gente vai em tantas lanchonetes e depois vai chorar na porta de uma UTI porque o pai teve um AVC, fica muito claro. E aí a gente entra naquela história: por que não pensei nisso antes? E todos os aspectos desse programa é por que não pensar nisso antes. Então deixa eu falar um pouquinho da amamentação, só para você compreender. O Lauro comentou muito bem, a amamentação exclusiva
até os 6 meses de idade. A quantidade de médicos e hospitais que dão complemento para a criança é absurda. A adaptação no início da vida é tão normal e tão adequada que eu tenho mais é que tranquilizar as mães naquele momento, entender por que fissuras de mamilo não precisam existir, para que elas possam amamentar com prazer. Então eu falei a palavra prazer, não só do alimento, é o melhor alimento para o teu filho, mas no momento que você está amamentando uma criança, está produzindo hormônios do amor e de relacionamento, dopamina e ocitocina. A criança está tendo um prazer maravilhoso tomando aquele leitinho. Eu vou perguntar, você já experimentou leite materno? É ruim para danar. É nada, parece a desse. A palatabilidade do leite materno é muito ruim. A criança se delicia, ela vira os olhos. Agora, 6 meses é o mínimo. Agora, quando uma criança começa a comer bolachinhas recheadas e pirulito, ela não quer mais o peito. Essa é a comparação que eu quero que você compreenda. A palatabilidade do leite materno é para um ser humano adequado. Um pirulito não existia na natureza. Então a criança passa a se alimentar de outras coisas e continua mamando por 2, 3 anos. Aí é um padrão de crescimento relacional extremamente importante, que não é focado só no alimento. Nós somos sistêmicos, isso é, a força de amor da relação de uma mãe com uma criança é extremamente significativo, que fará a criança não correr no armarinho com ansiedade para comer uma coisa que, aliás, você não comprou. Exatamente. Agora, eu vou dar para vocês também uma sugestão que é assim, se as crianças estão ganhando peso porque elas estão comendo coisas mais processadas e estão buscando esse tipo de alimento de docinhos e bolachinhas e pãezinhos, etc e tal, que tal resgatar da nossa infância pique-esconde, pega-pega, cabo de guerra? Tem tantas brincadeiras que a gente pode brincar dentro de casa com as crianças e que isso acaba sendo divertido, cria vínculos, aumentam os laços e fazem com que todo mundo se mexa. Quer dizer, todo mundo que está fazendo algum tipo de atividade, de uma certa forma, fortalece a musculatura, melhora a articulação, evita problemas de coração, etc, etc, Nós estamos brincando em casa com a nossa filha de pega-pega e de corrida. De um lado a gente para o outro. aposta a corrida. Correr em volta da Quem mesa. que ganha? Entende? Correr até o quarto. Então tem muita coisa que dá para fazer naquilo que é possível. Eu vou dar um bom dia aqui para algumas pessoas que estão aqui, porque hoje a gente está com bastante audiência. Max Sagastizado, Fernando Carvalho, Celso Iderina, o Paulo Rosa, que é jornalista também, Magali Frigoto, João Leiria, que está sempre com a gente, o Walter Santos, Lauro Martins, Kleber Monteiro, Maria Nunes está falando que é muito importante a gente ensinar nossas crianças a se alimentar direito e para isso elas acabam adquirindo bons hábitos e tudo mais que são estabelecidos em família. Isso é muito legal. Roberto Queiroz, Will Felipe, Valdeci Aloísio, Valcimar Celia, Sérgio Cuxley, Fábio Lange. Muita gente aqui participando e eu vou aproveitar para fazer só uma observação, depois eu te dou todo o período, Jacine, é que eu recebi uma mensagem muito importante de um pai que está nos assistindo aqui no programa e ele falou que a filha dele, já que a gente está falando de infância e de crianças, a filha dele, Ana Laura, ela nasceu no ano passado com um diagnóstico de atrofia muscular espinhal, que se chama AME, a sigla. E por causa disso ela tem perda de neurônios motores e ela tem uma fraqueza muscular progressiva e paralisia. No SUS, o tratamento é para retardar o processo dessa doença, mas não existe um tratamento no Brasil para isso. O tratamento é só lá nos Estados Unidos e custa $2.125.000, ou seja, 12 milhões de reais. Esse pai está precisando de ajuda que quem possa contribuir com qualquer quantia, entre em contato com o Evandro no 48 999404412. Esse também é o WhatsApp dele, 48, né, se você quiser usar o WhatsApp, 99404412. De uma certa forma, você pode ajudar essa criança a ter uma vida normal se ela fizer um tratamento que a gente aqui no Brasil ainda não tem condição. Voltando para o nosso tema de obesidade, acho que o Jacir ainda tem mais coisas para falar. Tenho sim, e tenho coisas importantes. Muitas vezes eu sou interpretado como grosseiro na maneira de falar. É que eu estou dando ênfase às coisas que são muito importantes. Então veja bem,
Sabe por que fica muito difícil a gente negar de nós mesmos uma comida? Além da fome, que é um processo que o nosso corpo aprende a se defender para poder receber nutrientes, é que aquela palatabilidade exagerada, aquele paladar exagerado dos alimentos, principalmente do sal, da gordura, açúcar, excesso de condimentos, começa a te deixar viciado de verdade. O vício no alimento é que nós ficamos viciados em endorfinas. Afinal, é muito gostoso quando se come daquela sensação de prazer e nos viciamos naquilo sem contar com o aspecto da destruição corporal que nós estamos tendo. Então, essa desconstrução física que eu estou tendo ao longo da minha vida, quando eu tomo consciência disso, eu preciso proteger minha filha com toda a força do mundo. Foi capa de uma revista norte-americana, The Newsweek, uma vez, uma criancinha, bonitinho, um nenê sentadinho, com uma carinha sorrindo e falando, por favor, quando eu crescer, eu vou pesar 180 quilos, por favor, me ajude. Estava um help bem grande na capa da revista. Então, o assunto é tão sério, tão importante, que as pessoas às vezes acham que a gente está brincando. Não, eu não vou fazer, não precisa diminuir o sal da comida, isso é só um pouquinho. O aspecto que eu tenho que ter, eu não posso ter uma coisa ruim só um pouquinho nessa visão dentro do meu coração com a minha filha. Eu, quando eu chamo as minhas pacientes de leoa, é porque eu mesmo já sirvo proteger minha filha com todos os dentes. E se eu puder não comprar, eu não vou comprar. Como é que nós vamos evitar de um filho jogado nesse mundo que está cheio de calorias e besteiras lá fora? Eu preciso treinar o hábito desde a infância. Como o Lauro mesmo falou, depois que você carregou teu corpo com células gordurosas, depois que você carregou com os vícios alimentares, fica muito mais difícil de tirar. Então a minha obrigação de amor com a minha filha, com os meus filhos e com as pessoas que eu conheço, precisa ser tomado sim de uma maneira mais forte, porque ela irá sofrer o resto da vida. Os meus pais não tinham esse conhecimento. Aí, como eu falei em pai, eu lembrei agora, as pessoas falam, doutor, mas a minha obesidade é hereditária. Sim, o tataravô comia mal, o bisavô comia mal, o avô comia mal, o pai comia mal, eu como? Eu como bem. O meu tataravô era diabético, meu pai é diabético, eu sou o quê? Não sou. Eu estou dando exemplo só para você entender. A genética, muitas vezes, é a predisposição, isto é, predisposto a. Você predisposto não quer dizer determinação, isso é, você não precisa estar com a obesidade, você não precisa morrer de infarto. Eu já disse outro dia aqui que leva pelo menos 15 anos para você ter um infarto. Hoje, nossos filhos estão tendo infarto com 30 anos, com 35 anos. Eu quero que a minha filha tenha um AVC, as mulheres têm mais AVC. Eu quero que a minha filha tenha um acidente vascular cerebral, porque eu não me preocupei agora. E leva pelo menos 15 anos, 25 anos para você ter Alzheimer. Leva 15 anos para você ter diabetes, quer dizer, você surra o teu pâncreas durante 15 anos. E o Lauro, nós esquecemos de comentar isso, com certeza ele já viu crianças hipertensas no consultório. E a nossa alimentação ruim, as substâncias geradas por ela, causa tanto dano, bate tanto na parede das artérias, que elas ficam reativas. E reativas, elas ficam mais tensas, daí a hipertensão. Gente, claro que não é só isso, porém esse aspecto é importante. Então, se a minha filha ficar obesa, hipertensa, diabética, que nossos filhos estão tendo, diabetes tipo 1 é diabetes da criança, a diabetes tipo 2, cara, do velhinho, nossos jovens com 18, 19, 20 anos já estão tendo diabetes tipo 2. Entendeu a predisposição? O que eu preciso fazer? Continuar entupindo eles de pão? Teve um senhor que cuida de moradores de rua que uma vez falou para mim, depois que eu dei a palestra de alimentos, que é uma das palestras do programa, ele olhou para mim e falou, Jacir, na mesa, eu não consigo entender, a gente dá tanto pão, arroz, macarrão para as pessoas na rua, eles estão todos ficando diabéticos. Frase dele, não foi frase minha. Eu fui explicar para ele por que eles estavam ficando diabéticos. Ah, mas depois a gente dá remédio. Aí você vai no médico e ele começa a te receitar metformina, começa a te receitar insulina. Que é isso? Nós estamos brincando com o nosso corpo, com a nossa responsabilidade. Veja, eu estou falando de mim agora porque eu tenho que ser espelho da minha filha. Nós estamos falando sobre infância, mas lá atrás eu não posso culpar meu pai. Meu pai foi o pai possível, minha mãe foi a mãe possível, com o conhecimento da época. Hoje eu não posso carregar essa culpa no futuro por eu ter esse conhecimento. Por isso que eu sou forte muitas vezes. Então, o que eu já citei falando é que como ele sofreu com obesidade na infância e vários outros problemas daí relacionados a isso, graças a Deus ele ainda conseguiu reverter e é saudável hoje, mas o futuro podia ser um pouco mais complicado. Então, quando a gente tem essa consciência
com as crianças com relação à escolha alimentar e para não deixar que elas sejam obesas ou que tenham sobrepeso, a gente vai estar prevenindo um problema para elas para o resto da vida. Como o Dr. Lauro falou, a partir do momento em que ela é diagnosticada obesa, é forever. O problema da balança, briga na balança, vai ser para sempre. Então, vamos cuidar melhor das nossas crianças, das nossas escolhas. Tem muito site, tem muito lugar para pesquisar receitas saudáveis. Faça atividade física com os seus filhos em casa e divirtam-se. A quarentena está aí para poder reforçar laços, vínculos e para todo mundo fazer o melhor que pode dessa fase que está sendo um pouco atípica para todo mundo. Quer dizer, o mundo inteiro. Última frase. Eu não preciso vencer o vírus, a obesidade, o divórcio. Eu preciso vencer a mim mesmo. Tá? Aí, ó. Frase para pensar durante a semana. Gente, para vocês um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Beijo.